Assassino confesso do ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata, é levado para presídio. Doleiro brasileiro denunciado na Lava Jato do Rio é preso no Paraguai. Bruno Farina é sócio de Dário Messer, o chamado Doleiro dos Doleiros, e alvo da Operação Câmbio Desligo. Terremoto atinge o sul da Itália e deixa feridos. A região de Catânia registrou desabamentos. Indonésia eleva alerta no vulcão Anak Krakatoa. A erupção no último final de semana gerou um tsunami que causou 430 mortes no país. Cuidados com banhos em praias devem ser redobrados com a variação da maré. As placas de sinalização dos bombeiros precisam ser respeitadas. E veja ainda que os preparativos para a cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro estão a todo vapor em Brasília. A segurança será extrema por lá. Essas e outras informações agora no RCI Notícias. Olá, está no ar a edição de hoje do RCI Notícias para todo o país. O doleiro brasileiro Bruno Farina, investigado pela Lava Jato no Rio de Janeiro e sócio do chamado Doleiro dos Doleiros, Dário Messer, foi preso pela Interpol ontem à noite no Paraguai. Ele é acusado de integrar um esquema que movimentou 1 bilhão e 600 milhões de reais em 52 países. De acordo com o site do jornal local paraguaio ABC Color, a Interpol cercou a casa de Farina no Paraná Country Club, uma área residencial de luxo na cidade de Hernandarias, a 15 quilômetros da cidade do leste e a 11 quilômetros de Foz do Iguaçu, no Paraná. O doleiro se entregou. Ele foi levado para o aeroporto de Luque, na região metropolitana de Assunção, e encaminhado ao Departamento de Investigação de Crimes da Polícia Nacional. Farina deverá ser extraditado do país e apresentado às autoridades brasileiras ainda hoje ou então nos próximos dias. À imprensa paraguaia, Farina disse que não tinha muito a declarar sobre o caso naquele momento. Completou falando que no Brasil ele nunca foi acusado de nada e que esta é apenas uma investigação, que tudo será esclarecido no seu devido tempo. Bruno Farina, Dário Messer, que está foragido, e Sérgio Cabral estavam entre os 62 denunciados na Operação Câmbio Desligo, um desdobramento da Lava Jato no Rio. O grupo é acusado de formar uma organização criminosa que promoveu a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro desde a década de 1990. Os doleiros são suspeitos de movimentar 1 bilhão e 600 milhões de reais em 52 países. Sérgio Cabral está preso. Somadas, as penas aplicadas ao ex-governador chegam a 197 anos e 11 meses. Em maio deste ano, a operação prendeu 30 pessoas em 4 estados e vasculhou imóveis de suspeitos, inclusive os imóveis de Farina e Messer, no Paraguai. Na época, eles não foram encontrados, mas os policiais apreenderam computadores, documentos e cartões de crédito. O assassino confesso do ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata, o Marcos Vinícius Moreira Andrade, foi transferido ontem à noite, horas depois de ter cometido o crime em pleno centro de Vitória, para um presídio em Viana. O corpo do ex-governador começou a ser velado às 8 horas desta quinta-feira no Palácio Anchieta, sede do governo do estado. Marcos Vinícius foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo torpe e por dificultar a defesa da vítima. Camata, que tinha 77 anos, foi assassinado com um tiro depois de uma discussão com o ex-assessor causada por uma ação judicial movida pelo ex-governador contra ele, que causou o bloqueio de R$60 mil na conta bancária do agressor. Por volta das 7 horas desta manhã, familiares do ex-governador começaram a chegar no velório. A ex-deputada Rita Camata, viúva dele, chegou amparada por um dos filhos. Um sobrinho de Rita, o professor Rodrigo, que chegava ao velório, disse à imprensa que a família está abalada. Até às 10 horas da
da manhã, o velório ficou fechado apenas para os familiares. Depois foi aberto ao público e à imprensa. Agora há pouco, às 2h30 da tarde, um cortejo levou o corpo de Camata até o cemitério Jardim da Paz, na Serra, onde será sepultado logo mais às 16 horas. Marcos Vinícius Moreira Andrade, de 66 anos, confessou o crime e foi preso ontem a poucos metros de distância do local do crime. A marca usada não tinha registro e foi apreendida. Ele vai responder por homicídio qualificado. A defesa de Marcos não quis comentar o caso. Segundo foi apurado, o assessor foi tirar satisfação ao encontrar Gerson Camata na calçada, no centro, próximo a uma banca de revista e a uma padaria. Neste encontro, iniciou-se uma discussão verbal onde o assessor sacou a arma e efetuou o disparo contra o ex-governador. Depois de ser baleado, Camata ficou caído na calçada. O serviço de atendimento móvel de urgência chegou a ser acionado, mas ele não resistiu. Marcos Andrade trabalhou como assessor de Gerson Camata por quase 20 anos. Em 2009, contudo, a relação entre eles ficou comprometida quando Marcos denunciou um suposto crime de Caixa 2 cometido por Camata ao jornal O Globo. Em entrevista na época, Marcos afirmou que Camata recebia mesadas de empreiteiras, apresentava recibos falsos de contas eleitorais e obrigava funcionários a pagar com salários do Senado suas despesas pessoais. Na época, ele apresentou documentos e anotações para comprovar a denúncia. Gerson Camata negou as acusações à época. Ele afirmava que Marcos sofria de problemas psicológicos e que as suas acusações não deveriam ser levadas em consideração. O ex-governador processou Marcos por danos morais por conta das denúncias. Uma ação foi movida na Justiça do Espírito Santo e na do Distrito Federal. Foi o juiz do Distrito Federal, Leandro Borges de Figueiredo, que decidiu pela condenação do ex-assessor no dia 9 de abril de 2012. Marcos foi condenado a pagar uma indenização de R$50 mil, além de honorários e custas processuais. O ex-assessor recorreu em instâncias superiores ao longo dos anos, mas sem sucesso. O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Nilton Rodrigues, disse que houve o bloqueio então dos R$60 mil na conta de Marcos para que ele pagasse a indenização em janeiro deste ano. Que coisa, né? Muito bem, vamos falar agora de previsão do tempo. Vamos à primeira rodada. A gente trata do sul do país para esta sexta-feira. O avanço de uma nova frente fria volta a causar pancadas na região sul do Rio Grande do Sul. No Paraná e no interior de Santa Catarina ocorrem pancadas de chuva isoladas e o tempo segue firme nas demais áreas da região. Em Curitiba, a mínima é 17 e a máxima 29 graus. Em Florianópolis, a mínima é 21 e a máxima 29 graus. E em Porto Alegre, a mínima é 22 e a máxima 35 graus. Veja depois do intervalo, Indonésia eleva o alerta ao entorno do vulcão Anak Krakatoa. A erupção do último fim de semana gerou um tsunami que causou 430 mortes no país. É rápido, nós já voltamos. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem o novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal.
Venha conhecer as novas suítes do Hotel Camboa, em Paranaguá, especialmente preparadas para pacotes nupciais, aniversário de casamento e datas especiais. Todas nossas suítes são decoradas para receber os noivos. Dispõe de banheira, roupões personalizados e café da manhã servido no apartamento. Pacotes nupciais que incluem espumante, cesta de frutas, sucos e petit fours para a noiva e sessão de fotos nas áreas do hotel. Camboa Hotel Paranaguá. Reservas 3420-5200. Oi, vai pra onde, amigo? Eu vou votar. Bora, entra aí. Nem tudo acontece como a gente quer. Eleitores que não puderam votar têm até 60 dias após o pleito para justificar no site justifica.tse.jus.br ou imprimir o requerimento no site do TSE e levar a um cartório eleitoral com título de eleitor e identidade. Votar é um direito seu. Justificar, um dever com a democracia. Eleições 2018. Justiça Eleitoral. Estamos de volta agora com o noticiário internacional. As autoridades da Indonésia elevaram hoje o alerta por erupção no vulcão Anak Krakatau, também conhecido como Anak Krakatoa, que há 6 dias provocou um tsunami e causou 430 mortes. Os governantes também recomendam evitar atividades entre 500 metros e 1 quilômetro do litoral, já que há previsão de outros maremotos por lá. O porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, disse que o alerta passou do nível 2 para o 3 em uma escala de 4 e que o raio de exclusão ao redor do vulcão foi aumentado de 2 para 5 quilômetros. O porta-voz disse em um comunicado que as pessoas estão proibidas de realizar qualquer atividade dentro deste raio de 5 quilômetros a partir da cratera do Monte Anak Krakatoa. O vulcão, que entrou na atual fase de erupção em julho passado, continua registrando sem pausa erupções de tipo estromboliana, com vazamento de lava e emissão de rochas incandescentes e colunas de fumaça que cobrem de cinza várias áreas do litoral do Estreito de Sunda. Ainda de acordo com o porta-voz da agência, o vulcão registrou uma erupção de pequena magnitude no dia 22 de dezembro, mas imagens de satélite mostram que esta erupção causou o deslizamento da sua vertente sudoeste, que ao cair no mar, originou o tsunami que chegou à costa oeste da ilha de Java e do sul da ilha de Sumatra, pegando de surpresa os moradores e turistas dessas regiões. E um terremoto de magnitude 5,1 atingiu a região de Catânia, no sul da Itália, na madrugada de ontem. Mas, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a intensidade do tremor foi menor, de 4,8 graus de magnitude. O terremoto, segundo o jornal local La Repubblica, provocou desabamentos e deixou pelo menos 30 pessoas feridas. 10 das pessoas feridas foram levadas de ambulância aos hospitais de Catânia. Uma idosa teve ferimentos sérios, mas não corre risco de morte. Outras 20 pessoas foram aos hospitais por contusões leves. O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia informou que mais de 130 tremores foram registrados desde a última segunda-feira, quando começou a erupção no vulcão Etna. O jornal La Repubblica afirma que o terremoto desta quarta foi o mais violento desde então. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o epicentro foi registrado em Acitreza, a 10 quilômetros de profundidade. O terremoto abriu rachaduras em casas de várias cidades, deixando pedaços de escombros de concreto caídos no chão. Ele derrubou uma estátua de Madonna em uma igreja de Santa Venerina e quebrou calçadas e um trecho da estrada A18, que liga Catânia a Messina, forçando as autoridades a fechá-la por precaução. Muitas pessoas passaram as horas após o terremoto dormindo em seus carros. O Etna, com 3.300 metros de altura, é o vulcão mais ativo da Europa, com erupções frequentes conhecidas há pelo menos 2.700 anos.
E olha aí, mais um passo rumo à diplomacia. As Coreias do Norte e do Sul inauguraram ontem o projeto de uma ligação entre os dois países. Mas as sanções à Coreia do Norte podem atrapalhar esses planos. Delegações das duas Coreias se encontraram hoje em Kaesong, no norte, para celebrar o restabelecimento dos trens e da estrada entre os dois países. Esses caminhos foram destruídos no início da década de 50, durante a Guerra das Coreias. O ministro sul-coreano explicou que a linha férrea e a estrada vão ser caminhos para a cultura, o esporte, o turismo e a saúde entre os dois países. Esta mulher, de 86 anos, estava entre os passageiros do trem especial que levou a delegação e disse estar emocionada de voltar para a cidade natal depois de tantos anos. Mas a reconstrução pode esbarrar nas sanções à Coreia do Norte. A chegada de materiais e investimentos para o início das obras são barrados pela decisão das Nações Unidas e dos Estados Unidos, que isola o país acusado de manter mísseis nucleares. Analistas acreditam que a Coreia do Norte vai continuar pressionando pelo fim das sanções enquanto a relação entre os dois países se estreita. De volta ao Brasil, retornamos a falar de previsão do tempo. Vamos acompanhar agora as temperaturas para o sudeste nesta sexta-feira. O tempo fica fechado, com chuva frequente no norte de Minas Gerais e também no Espírito Santo. O sol, acompanhado de pancadas de chuva com raios, segue durante todo o dia em São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. Em São Paulo, a mínima é 19 e a máxima 29 graus. Em Belo Horizonte, a mínima é 18 e a máxima 27 graus. No Rio de Janeiro, as temperaturas variam entre 20 e 34 graus. E em Vitória, mínimas de 22 e máximas de 27 graus. Depois do intervalo, a gente fala da atenção necessária na hora de tomar banho no mar. A sinalização dos bombeiros deve ser respeitada para que acidentes não ocorram. Já voltamos. Oi, vai pra onde, amigo? Eu vou votar. Bora, entra aí. Nem tudo acontece como a gente quer. Eleitores que não puderam votar têm até 60 dias após o pleito para justificar no site justifica.tse.jus.br ou imprimir o requerimento no site do TSE e levar a um cartório eleitoral com título de eleitor e identidade. Votar é um direito seu. Justificar, um dever com a democracia. Eleições 2018. Justiça Eleitoral. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. Voltamos para falar de uma preocupação de fim de ano, que é com relação ao movimento nas praias e o risco de afogamentos. Por isso, o Corpo de Bombeiros em todo o país faz ações de fiscalização e prevenção nas praias mais movimentadas. Em São Luís do Maranhão, por exemplo, a variação de marés é uma das maiores do Brasil. Isso gera mais correntezas e, consequentemente, mais riscos de acidentes. Mesmo com o tempo nublado, teve gente que começou o feriado tomando banho de mar. E nesse período, com férias escolares e festas de fim de ano, as praias costumam ficar cheias e o trabalho para evitar acidentes é intensificado. São Luís registra uma das maiores variações de maré do Brasil. Por isso, a preocupação com afogamentos aqui é muito grande, pois na mudança entre a maré baixa e a maré alta, a correnteza é muito forte.
às vezes o banhista se afasta da hora, né? E aí a gente, prevenindo, vai até ele avisando que pós-arrebentação é muito perigoso, devido às ondas que são muito fortes, né? E tem conduzido, leva ao afogamento. Durante as férias de julho, o Corpo de Bombeiros fez mais de 3.000 abordagens nas praias mais movimentadas de São Luís. Agora eles realizam mais uma edição da Operação Verão, para fiscalizar, monitorar e orientar banhistas. A preocupação maior é com as crianças. A recomendação é não deixá-las sozinhas para evitar que se percam ou entrem na água sem um acompanhante. Outra dica é evitar o banho de mar depois de ingerir bebida alcoólica. E quem for entrar na água, é preciso ter atenção com a profundidade. A gente sempre orienta que as pessoas permaneçam em uma profundidade correspondente ao seu umbigo. Isso porque quanto mais profundo o banhista permanece, ele fica mais vulnerável às ações das correntes marinhas, né? E isso coloca ele em uma situação mais suscetível à ocorrência de afogamento. E olha, foi por não ficar atentos às dicas dos salva-vidas é que 2 irmãos se perderam no mar do Paraná um dia depois do Natal. O corpo de um dos jovens que moravam na região metropolitana de Curitiba já foi encontrado. Os bombeiros seguem nas buscas pelo segundo, mas não acreditam encontrá-lo mais com vida. A movimentação de salva-vidas, incluindo o helicóptero de apoio da Operação Verão, mostravam que Ipanema era palco de buscas. No balneário, 2 rapazes, de 15 e 17 anos, submergiram e não foram mais vistos. A ocorrência foi registrada próximo às 15 horas desta quarta. E após o acionamento, as buscas se iniciaram. Às 17h20, o corpo de um dos jovens foi encontrado, porém já sem vida. Segundo informações de muitas pessoas que estavam durante toda a tarde aqui no balneário de Ipanema, a correnteza e o vento estavam muito forte. Inclusive, o Corpo de Bombeiros já teria entrado várias vezes na água para resgatar algumas pessoas. Depois de outros resgates, houve o afogamento desses 2 rapazes. A faixa da praia está bem sinalizada com diversas bandeiras mostrando as zonas de perigo. Porém, o Corpo de Bombeiros não soube informar o motivo que levou os 2 jovens a se afogarem. Nenhum dos rapazes foi identificado até o momento. A única informação seria de que eram moradores de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. As buscas permanecem e, ao todo, há um efetivo de 15 homens que ainda procuram o corpo do segundo jovem. São utilizados jet ski, helicóptero e mergulhadores. Toda atenção é pouca na hora de entrar em mar e em rios também, né? Assim como nas piscinas, tem que ter atenção. Uma informação que chegou há pouco para nós é que o segundo corpo do outro irmão foi encontrado já e encaminhado, então, para o IML de Pontal do Paraná. Bom, a gente volta a falar de previsão do tempo. Vamos ver como é que ficam as temperaturas agora nesta sexta-feira no centro-oeste brasileiro. O tempo fica muito instável, com pancadas de chuva que vão e voltam durante todo o dia e que se intercalam aí com algumas aberturas de sol em Goiás, no Distrito Federal, no leste de Mato Grosso e no norte de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas da região, o sol predomina e ocorrem pancadas de chuva com raios após o almoço. Em Campo Grande, a mínima é 23 e a máxima 33 graus. Em Cuiabá, a mínima é 23 e a máxima 35 graus. Em Goiânia, a mínima é 20 e a máxima 27 graus. E em Brasília, a mínima é 19 e a máxima 28 graus. Veja no próximo bloco um balanço dos acidentes no feriado de Natal nas estradas federais que cortam o Paraná. É já já. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica.
E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. Canil, referência na reprodução de cães das raças American Bully e Bulldog francês. Com aparência forte, mas com temperamento extremamente dócil e de boa impressão, são os companheiros perfeitos para você e sua família. O Toretto Kennel, preocupado em cuidar bem de seus cães, construiu uma grande estrutura profissional. Com o olhar exigente de seu proprietário Rafael Santos, o Canil é exemplo e referência em todo o Brasil. Oi, vai pra onde, amigo? Eu vou votar. Bora, entra aí. Nem tudo acontece como a gente quer. Eleitores que não puderam votar têm até 60 dias após o pleito para justificar no site justifica.tse.jus.br ou imprimir o requerimento no site do TSE e levar a um cartório eleitoral com título de eleitor e identidade. Votar é um direito seu. Justificar, um dever com a democracia. Eleições 2018. Justiça Eleitoral. A Polícia Rodoviária Federal acaba de divulgar um balanço sobre os acidentes ocorridos nas estradas federais que cortam o Paraná durante o feriado de Natal. Como no ano passado, o número de acidentes foi grande. A operação nas estradas iniciou já na última sexta-feira, dia 21, e seguiu até o final da noite de Natal, no dia 25. Somente na BR-277, sentido litoral, mais de 100 mil veículos trafegaram na rodovia. Movimento 40% maior que no ano passado. Em todo o estado, os números de abordagens, fiscalizações e apreensões realizadas pela Polícia Rodoviária Federal também mostrou um aumento. Ao todo, foram registrados nesses 5 dias 9 mortes, 157 feridos, 113 crianças sem a cadeirinha, 127 acidentes de trânsito, 573 ultrapassagens proibidas e 3.223 quilos de maconha apreendidos. Durante a operação de Natal realizada pela BRF, as duas principais ocorrências flagradas nas rodovias federais que cortam o Paraná foram excesso de velocidade e embriaguez ao volante, o que traz diversas preocupações, pois esses 2 casos são os principais de acidentes gravíssimos ou fatais. Somente nestas 2 ocorrências foram 164 flagrantes por embriaguez, o que equivale a um motorista bêbado a cada 44 minutos de operação. Já o excesso de velocidade registrou 13.833 casos. A Polícia Rodoviária Federal novamente em si ressalta aos condutores a importância de dirigir com toda a atenção e empregar toda a cautela no ato de dirigir. Além do que, basicamente, não dirigir sob efeito de álcool, porque isso reduz o reflexo dos condutores, aumenta a probabilidade de um acidente, diminui a capacidade de percepção, de atenção, de evitar um acidente. E, além de tudo, a polícia ressalta uma situação que tem sido observada com muita frequência: não guardar a distância de segurança. O fato dos condutores não guardar uma distância de segurança e se aproximar demais um veículo do outro, isso, além de diminuir o tempo de um condutor reagir quando ele observa uma situação adversa, ao mesmo tempo contribui para atrasar o tempo nas filas, porque quando um veículo se aproxima do outro, ele dificulta a passagem dos veículos de socorro e, se ocorrer um acidente, eles vão trancar a estrada porque estão muito próximos um do outro. Para a virada de ano, esta movimentação promete ser ainda mais intensa. Somente nesta quarta-feira, passavam pelo posto da PRF de Alexandra uma média de 40 veículos por minuto, o equivalente a 2.400 veículos por hora se dirigindo ao litoral.
mas o pico máximo deverá ser no final da tarde de sexta e manhã de sábado. Nesse período onde se aumenta a intensidade do fluxo na rodovia, a polícia igualmente ela aumenta a fiscalização. O trabalho dioturno nas rodovias ocorre 24 horas, inclusive antes mesmo de muita gente pegar a estrada, por exemplo, na rodoviária, nos ônibus, a Polícia Rodoviária Federal realiza trabalhos educativos para que as pessoas venham utilizar o cinto de segurança. Respeitar as regras de trânsito e principalmente a velocidade da pista deve ser prioridade para o motorista. Além, é claro, do check-up do veículo antes da viagem. Faça uma verificação prévia antes de iniciar a viagem, confira os itens básicos, faça uma boa checagem do veículo para que não venha a ser surpreendido ao longo da viagem com algum imprevisto ou ficar no meio da viagem e ter o seu passeio interrompido. Então, atenção para o veículo, atenção na condução, muita solidariedade e respeito com o outro motorista, consideração e uma boa viagem a todos, um bom ano novo para todo mundo. E olha, nesta época de viagens é importante lembrar da imunização antes de ir para qualquer lugar do mundo, né? É que muitos países exigem o certificado internacional de vacinação e a dose contra a febre amarela. Antes de sair de férias, não custa dar aquela conferida no cartão de vacinas. O alerta é fundamental, principalmente para quem ainda não se imunizou contra a febre amarela. A imunização para a febre amarela ela é obrigatória em todo o território nacional atualmente no Brasil. Por conta da gente garantir o efeito da vacina, né, solicita-se que a vacina seja feita no mínimo 10 dias antes da chegada no destino. O Ministério da Saúde também recomenda atenção especial às vacinas contra sarampo, além de hepatite A e B. E quem viaja para o exterior precisa ter em mãos o Certificado Internacional de Vacinação, que comprova a imunização contra várias doenças. Existe uma lista da Organização Mundial de Saúde com os países que exigem o documento e as vacinas obrigatórias para cada caso. Para obter o certificado, o viajante deve primeiro fazer um cadastro no sistema Civinet, no site da Anvisa, e agendar uma data para a emissão do documento em um local de atendimento. É preciso levar identidade com foto e cartão de vacina distribuído na rede pública. O certificado também pode ser emitido por clínicas ou laboratórios particulares cadastrados junto ao governo. A Silvia está com viagem marcada para a Tailândia. Além de verificar se estava em dia com a vacina da febre amarela, obrigatória no país, foi atrás de mais orientações com um especialista em medicina de viagem. Ele explica sobre a questão da diarreia dos viajantes, que é comum acontecer, e também alguns cuidados para ter, né, como a gente não conhece a procedência das coisas, né, da água, então não tomar água sem ser mineral, não escovar os dentes com água também que não seja mineral, evitar comer coisas cruas, então coisas que pode dar bastante problema, então aí acaba que a gente nem se dá conta disso durante a viagem. Vamos ver agora a previsão do tempo para a região nordeste do Brasil para amanhã. O tempo segue firme entre o centro dos estados do Maranhão, do Piauí, no centro-sul do Ceará, no nordeste da Bahia e entre o Rio Grande do Norte e o Sergipe. Nas demais áreas da região, chuva a partir da tarde. Em Salvador, a mínima é 23 e a máxima 31 graus. Em Maceió, a mínima é 23 e a máxima 32 graus. Em Fortaleza, mínimas de 24 e máximas de 33 graus. Em São Luís, a mínima é 23 e a máxima 29 graus. Em João Pessoa, a mínima é 24 e a máxima 32 graus. Em Recife, a mínima é 20 e a máxima 32 graus. Em Teresina, as temperaturas variam entre 23 e 35 graus. Em Natal, a mínima é 23 e a máxima 33 graus. E em Aracaju, a mínima é 23 e a máxima 31 graus. Nós vamos para mais um intervalo comercial e na volta você verá os preparativos para a cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. A segurança será extrema durante o evento em Brasília. Já voltamos. Oi, vai pra onde, amigo? Eu vou votar. Bora, entra aí.
Nem tudo acontece como a gente quer. Eleitores que não puderam votar têm até 60 dias após o pleito para justificar no site justifica.tse.jus.br ou imprimir o requerimento no site do TSE e levar a um cartório eleitoral com título de eleitor e identidade. Votar é um direito seu. Justificar um dever com a democracia. Eleições 2018. Justiça Eleitoral. E a comunidade portuária ganha uma missão importantíssima. Neste período, nossas empresas e colaboradores atuam como ajudantes do Papai Noel. Nessa tarefa, representamos e acompanhamos o Bom Velhinho, levando diversão, presentes e cestas básicas aos moradores de vários bairros de Paranaguá. Além das vizinhanças, a comunidade portuária leva o espírito natalino às escolas e centros de educação infantil. São centenas de pequenos beneficiados e nós buscamos sempre fazer o possível para que cada criança tenha garantido o seu direito de ser presenteada no Natal. Também é nossa intenção proporcionar dias de interação com as famílias, cheios de sorrisos, rostinhos satisfeitos e muitas brincadeiras. A comunidade portuária realiza ações onde as crianças e jovens beneficiados também proporcionam momentos cheios de emoção à população e aos nossos colaboradores. São eventos que já estão virando tradição, que nos orgulham e nos trazem felicidade. Além disso, enchem nossos corações de esperança na expectativa pelo ano que está por vir. Nós somos a comunidade portuária e nos preocupamos com a nossa terra e a nossa gente. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta e agora com a última rodada da previsão do tempo para a região norte do país amanhã. O sol aparece forte, favorecendo e muito o calor no norte de Roraima e sem previsão de chuva por lá, viu? Já a chuva, a qualquer hora do dia, vai ocorrer em grande parte do Amazonas, no Acre, no norte de Rondônia e na região de Belém, no Pará. Nas demais áreas faz bastante sol, mas ocorrem pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Em Rio Branco, a mínima é 24 e a máxima 29 graus. Em Macapá, a mínima é 22 e a máxima 32 graus. Em Manaus, a mínima é 23 e a máxima 31 graus. Em Belém, mínimas de 23 e máximas de 29 graus. Em Porto Velho, a mínima é 24 e a máxima 28 graus. Em Boa Vista, as temperaturas variam entre 22 e 35 graus. E em Palmas, a mínima é 20 e a máxima 34 graus. Os preparativos para a cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro estão a todo vapor em Brasília. Para quem mora na capital federal ou vai até lá para acompanhar a cerimônia, é preciso ficar atento a algumas dicas, como os objetos que não serão permitidos serem levados. Entre 250 mil e 500 mil pessoas são esperadas na esplanada dos ministérios para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro no dia 1º de janeiro. Os encontros para planejar a festa começaram ainda em setembro, antes mesmo do resultado das eleições. Foram mais de 200 reuniões.
A festa da posse começa com o presidente eleito Jair Bolsonaro desfilando da Catedral até o Congresso Nacional. No plenário da Câmara dos Deputados, Bolsonaro prestará o compromisso de cumprir a Constituição e tomará oficialmente posse no cargo de presidente da República. Terminada a cerimônia no Congresso e já presidente, Bolsonaro subirá a rampa do Palácio do Planalto para receber a faixa presidencial das mãos de Michel Temer. Também no Planalto, o presidente dará posse aos novos ministros de Estado e receberá cumprimentos. O dia termina com um coquetel no Itamaraty. Para garantir a segurança da festa, a esplanada dos ministérios será interditada às 0 hora do dia 30 de dezembro. No dia 1º de janeiro, haverá 4 pontos de revista pessoal ao longo da via, com detectores de metais. O público geral só poderá acessar a esplanada pela rodoviária, que fica a cerca de 3 quilômetros do Congresso Nacional. Também foi divulgada uma lista com 14 itens proibidos de serem levados para a festa. Bebidas alcoólicas, garrafas, guarda-chuva, fogos de artifício, apontadores laser, animais, bolsas e mochilas, sprays, máscaras, produtos inflamáveis, armas de fogo, objetos cortantes, drones e carrinhos de bebê estão proibidos de entrar na esplanada no dia 1º de janeiro. A esplanada contará com postos médicos, pontos de distribuição de água, banheiro e telões para exibição da festa. Não serão permitidos vendedores ambulantes no espaço. O que a gente pode assegurar, e eu gostaria de assegurar com muita firmeza, a esplanada estará absolutamente segura para a festa do dia 1º, sem que isso traga maiores constrangimentos, dificuldades, dificuldades mesmo para que as pessoas acessem e participem da festa. Esse não tenho dúvida nenhuma que a diretriz do atual governo e a intenção do próximo governo é a festa ser desta forma, que as pessoas venham, elas estarão seguras e todas as medidas serão feitas para garantir a segurança da população. E olha, para quem sonha em ser um milionário, o final do ano é um prato cheio, hein? Ótima oportunidade. É que na noite do dia 31, na verdade, será sorteada aí a Mega da Virada, né? Tradicional Mega da Virada, e apesar do movimento meio tímido ainda, para isso, já tem gente fazendo aquela fezinha para começar o ano aí rico. Já imaginou começar 2019 com mais de 280 milhões de reais no bolso? Comprar uma passagem de navio aí, ir embora aí ia viajar aí para França, algum lugar do exterior aí. É com essa expectativa que milhões de brasileiros costumam jogar na Mega Sena da Virada. A cada ano que passa, o prêmio aumenta. Dessa vez, está estimado em 280 milhões de reais. Mas a tendência é que supere a barreira dos 300 milhões de reais. O jogo não acumula, ou seja, alguém ou algumas pessoas irão faturar o prêmio no dia 31 de dezembro. E apesar da possibilidade de ficar rico da noite para o dia, a procura ainda está calma nas casas lotéricas da cidade. Geralmente o pessoal deixa para os últimos dias, sabe? Que aí você aparece na lotérica, tá aquelas filas enormes, né? Coisa de brasileiro, né? Mas aumenta muito. Principalmente quando tem o último sorteio da Mega normal, daí em seguida fica só a Mega da Virada, cresce bastante mesmo. O jogo simples, em que apenas 6 dezenas são escolhidas, custa R$ 3,50 e é preciso contar com muita sorte para acertar os números. De acordo com matemáticos, a chance das 6 dezenas escolhidas serem as sorteadas é de 1 em 50 milhões. É possível apostar com mais números, o que aumenta a chance de sucesso, mas também eleva o valor do jogo. Na aposta mais cara, é possível selecionar 15 dezenas, desde que a pessoa esteja disposta a pagar R$ 15.500. Nesse caso, a probabilidade de sair vitorioso aumenta para 1 em 10 mil. E vale até mesmo utilizar algumas táticas na hora de montar o jogo da Mega da Virada. Algumas pessoas, por exemplo, optam por selecionar datas especiais. No meu caso, 01 e 15. Tem também aqueles que preferem marcar as dezenas que mais saíram. Em 2018, os números mais sorteados foram 56 e 27. Já outras pessoas selecionam sempre os mesmos números. No meu caso, 12
1,43. Agora, independente de como você vai montar o seu jogo, o importante mesmo é manter a fé de que vai sair vitorioso. É possível jogar comprando bolões oficiais ou apostar pela internet através desse site da Caixa. Nesse caso, o pagamento mínimo tem que ser de R$30. E vale também procurar casas lotéricas com histórico de sucesso nos sorteios. Por isso, é comum encontrar banners espalhados quando algum vencedor realizou o jogo no local. E vale até mesmo perguntar o histórico da família do proprietário da lotérica. Tem uma cunhada que ela tem uma lotérica em Pinhais e em 2010 saiu a Mega da Virada lá. Foi um bolão com 10 pessoas e deu um total de 5 milhões para cada um. Então, na família, nós já temos um histórico de vender prêmio grande da Mega. E aí viemos para Paranaguá agora para vender um para cá também. Vai que a sorte dessa serra, né? Dessa vez ela vai descer. Tá aí, né? Tem que tentar a sorte. Muito bem, essas foram as informações de hoje aqui no RCI Notícias. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 15 horas. Até lá.